Descobrindo o livro. Usando nossa imaginação, façamos uma viagem de volta através dos séculos até chegarmos ao ano 624 a.C. É o 18º ano do reinado de Josias, o último rei digno do nome para governar Judá. Tendo subido ao trono quando apenas um menino de 8 anos, 2 Crônicas 34:1, e tendo se convertido com a idade de 17 anos, versículo 3, assim que teve plena autoridade, começou, cerca de 4 anos mais tarde, versículo 3, a remover os vários estigmas de idolatria então existentes, não apenas das cidades de Judá, mas daquelas que haviam pertencido às tribos do norte também, versículo 6. Esse trabalho de destruição das coisas diabólicas também ocupou nada menos que 6 anos, e apenas mais tarde, no seu 18º ano como rei, versículo 8, que está capacitado para dar início a uma tarefa mais agradável, na qual havia colocado seu coração ao reparar a casa de Deus e a plena restauração dos cultos do templo. Por um curto período de tempo, os trabalhos de renovação haviam procedido quando, de repente, um extraordinário acontecimento verificou-se. Hilquias, o sumo sacerdote encarregado das obras que estava sendo feita, fez uma surpreendente descoberta. Ele achou o livro, não um bolorento e velho registro da igreja, de valor apenas para o antiquário ou para a história, mas o livro dos livros, o mais importante livro do mundo. Você perguntaria, o que pode ser? A resposta é, o livro da lei do Senhor pela mão de Moisés. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14. Mais de 8 séculos seguiram o seu curso desde que ele foi escrito, e, por ordem de Moisés, foi colocado ao lado da arca, Deuteronômios, capítulo 31, versículos 24 a 26. Que vicissitudes ele passou durante este período não sabemos. Deus, porém, cuidou de sua preservação, e agora suas solenes palavras de admoestação estão sendo lidas aos ouvidos do jovem rei por Safá, o escriba. Quais serão os efeitos delas? O velho livro ainda tem o seu antigo poder? Vejam, Josias rasgou suas vestes e está enviando mensageiros para consultar ao Senhor o que deve ser feito, em virtude da flagrante desobediência que tinha havido à sua santa lei e sobre os terríveis julgamentos que ameaçam a nação por causa disto. Já houve caso mais notável de voltar à Bíblia do que este que temos descrito? Josias prosseguiu fazendo com que o livro fosse lido na presença de todo o povo, com o resultado de que um grande avivamento teve lugar, com a remoção do que era mal, até mesmo aquilo que estava associado com o nome do seu grande antepassado Salomão, 2 Reis, capítulo 23, versículo 13. É verdade que, com muitos reavivamentos, houve muita coisa meramente exterior e formal. Veja Jeremias capítulo 3, versículo 3 e 10, e produziu presunção em lugar de contrição, como está claro em Jeremias capítulo 8, versículo 8, onde eles se gabaram de que a lei do Senhor está conosco e, ao mesmo tempo, estão usando a falsa pena dos escribas para suavizá-la. Entretanto, no caso do rei e no caso de pelo menos uns poucos outros, a impressão feita foi profunda e duradoura. Um destes últimos foi o próprio profeta Jeremias. Pouco tempo depois, ele escreveu para nós seu próprio testemunho a respeito dos seus efeitos sobre ele. Diz ele, Jeremias, capítulo 15, versículo 16, achadas as tuas palavras, logo as comi. A tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Então, ele prossegue dizendo-nos sobre uma porção especial que ele comeu, e esta também
do mesmo capítulo, Deuteronômio 28, que havia impressionado Josias por suas ameaças de julgamento. No seu verso 10, encontramos as palavras: "E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti." Isso, não há dúvida, é o que Jeremias tem em mente ao escrever: "Pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos." Ele então nos dá a saber os resultados produzidos nele, ao comer esta porção da palavra de Deus. Diz ele: "Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei." Como poderia ele, após ter compreendido que ele foi chamado pelo nome do Senhor, ter comunhão com aqueles que zombavam de sua palavra? Como poderia ele misturar o precioso com o vil? Versículo 19. Vemos assim que no caso de Jeremias, como no caso de Josias, o velho livro que tinha sido achado tinha um considerável e constrangedor poder. Também isso não foi tudo, porque o profeta não podia guardar para si próprio as palavras que o tinha afetado tanto. Um uso interessante no qual ele as aplica como um apelo à sua oração a Deus. Jeremias capítulo 14, versículos 7, 9 e 21. "Somos chamados pelo teu nome", clama ele. "Não nos desampare." Mais tarde ele escreve com referência a elas, no capítulo 20, versículo 9, "Sua palavra foi como fogo ardente, encerrada nos meus ossos." Por isso, ele tinha que falar dela aos outros. Todavia, quando de fato ele falou em nome do Senhor, descobriu que o livro tinha inimigos, como ainda tem. E ele tem que dizer: "Porque a palavra do Senhor se tornou opróbrio e ludibrio todo dia." Versículo 8. Entre seus inimigos seria achado muitos dos grandes da terra, incluindo os filhos de Josias que reinaram após ele. Pior de tudo, talvez fosse Joaquim que, assim como odiava a palavra de Deus, foi um opressor do seu povo. Jeremias capítulo 22, versículos 13 a 19. Um dia este rei fez com que lesse para ele algumas profecias sobre o julgamento vindouro que Deus tinha dado pelo profeta Jeremias. Porém, ao invés de rasgar suas vestes, como seu pai Josias havia feito, ele tomou de seu canivete, Jeremias capítulo 36 e 23, e cortou o livro. Não contente com isso, pegou o que sobrou e jogou no fogo, na presença de seus príncipes. 3 destes velhos modernistas, embora não fizesse qualquer objeção ao processo de dilaceramento, ainda que fosse ir longe demais queimar o livro, e assim o dissessem, versículo 25. Porém, como era de esperar, sem resultado. O breve comentário de Jeremias sobre o assunto foi: "Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes." 25 séculos decorreram desde que estas cenas foram representadas, mas o velho livro é hoje mais vivo do que nunca. Gerações após gerações, tanto de oponentes como de amigos, têm passado, para a felicidade ou para a desgraça, onde sua verdade jamais é posta em dúvida, mas a palavra do Senhor permanece ainda conosco. Frequentemente ela tem sido queimada desde que Joaquim deu o exemplo. Frequentemente ela tem sido cortada, até mesmo por aqueles que professam pregá-la. Mas os perseguidores se foram e também os críticos, tendo-a deixado vitoriosa atrás deles. Hoje é mais verdadeira do que nunca que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós, de nossa parte, estamos
passando para o lugar de onde não há retorno, o lugar onde ninguém duvida da Bíblia ou a nega. Qual é a nossa própria atitude para com ela? Temos nós nos submetido ao seu discernimento? Temos-nos curvado ante a sua condenação de nossos pecados e dado atenção às suas admoestações de julgamento futuro? Temos sido conduzidos por ela à provisão de Deus para nós, como pecadores culpados, na morte de seu Filho na cruz? Além disto, submetemo-nos à sua orientação e obedecemos sua determinação de tudo, enquanto andamos pelo caminho nunca dantes palmilhado e pelo qual jamais passaremos novamente? Que não haja desilusão com respeito a estes assuntos. Os resultados são eternos.